O Henry Cavill não é o único que pode ser cortado da DC, galera. Mulher Maravilha, Aquaman e até o Adão Negro podem estar com os dias contados na DC. Todo mundo vai sofrer reboot nas mãos do James Gunn, é isso. A gente vai conferir agora o que tá acontecendo de vez. Peter aqui. Deu a louca no James Gunn e no Peter Safran, né? Pelo vídeo deu a louca. E pelo visto eles estão jogando um balde de água fria. Nos fãs estavam esperando ver o Henry Cavill como Superman mais uma vez. No cinema a gente estava muito afim de acontecer isso, porque ele sai e volta e aconteceu isso agora dele sair, né? E não é só isso. Além do Superman, a Mulher Maravilha, o Aquaman e até o Adão Negro podem ser varridos da DC, do cinema, DCU. Pelo visto é isso que vai acontecer, né? DCU vai realmente sofrer um reboot, vai começar do zero e a gente vai entender melhor tudo nesse vídeo aqui. Vem comigo, só capricha nessa inscrição e já comenta. O que tá acontecendo com a DC, na sua opinião? O que tá acontecendo com a DC? E sim, acabei de ver o Brasil sendo eliminado. Tô numa bad vibe, então vou soltar os cachorros aqui agora. Mas vamos lá. Ossos do ofício, né? Bom, eu falei no último vídeo, né, que a DC, ficou doida lá em puxar o tapete do Henry Cavill e que a situação do Dwayne Johnson forçando a barra em criar uma franquia do Adão Negro no cinema não tinha dado muito bom pra ele. O cara tá o tempo todo insistindo. Os caras, né, os chefes do cara, por que isso? Vai ficar insistindo até quando? Mas pelo visto o rodo vai ser passado em muita gente na DC. Não só no Superman. Saca só o que tá acontecendo. Tava todo mundo animado com o Henry Cavill anunciando que tava oficialmente voltando como Superman. Você se animou. Pô, maneiro pra caramba, um rosto conhecido. O Dwayne Johnson deixou claro que os planos pro futuro da DC eram gigantes e que em algum momento desses planos o Adão Negro iria enfrentar o Superman no mano a mano. Pô, quem é que não tava doido pra ver essa batalha? Galera, isso era sinônimo de bilheteria. A própria Gal Gadot, outro dia postou no Twitter, fez um post recentemente, e ela disse que estava ansiosa para mostrar pros fãs o novo capítulo da história da Mulher Maravilha. Ela gosta pra caramba dessa personagem. Ela veste a camisa. Bom, o traje, né? Tudo isso fez a gente acreditar que parte dos personagens criados no universo do Zack Snyder estariam presentes no novo universo chamado DCU, criado pelo James Gunn e pelo Peter Safran. Entende? Porque são personagens que foram criados justamente... Personagens não, né? Mas atores, personagens junto com os atores foram criados, vieram desse universo do Zack Snyder. Inclusive, ver o Henry Cavill no final, lá no pós-crédito de Adão Negro, fez parecer pra gente que o James Gunn e o Peter Safran já estavam fazendo alguma coisa. Já estavam mexendo os pauzinhos dentro da DC. Pô, os caras, de repente, foram eles que colocaram o Henry Cavill ali, né? Pô, olha a mudança, olha o que os caras já não estão fazendo. Mas não, a real é que o James Gunn e o Peter Safran estão trabalhando nos planos desse novo universo. E como eu falei pra vocês no último vídeo, esses planos vão ser entregues nos próximos dias nas mãos do David Zaslav, né, que é o manda-chuva CEO da Warner Bros. É o cara que manda em todo mundo. E como sempre, fontes do The Hollywood Reporter, THR, trouxeram informações não muito boas pra todas essas franquias. Eu falo pra vocês, esse portal tem gente lá dentro fácil, tem gente fácil. Bom, de acordo com as fontes do THR, a Warner queria a volta da Liga da Justiça do Snyder. A ideia era reformular todos eles e quem sabe corrigir tudo com o filme do Flash, trazer todo mundo de volta. E se a gente olhar pro cenário da DC com Adão Negro, tá na cara que iria por esse caminho. O Dwayne Johnson mexeu os pauzinhos pra trazer o Henry Cavill pro filme dele. E já tinha em mente um futuro onde os dois personagens iriam se enfrentar dentro da DC e tal. Enfim, um futuro com os dois personagens. Até lutando junto mais pra frente. E com isso a Warner também planejava o Man of Steel 2, o Homem de Aço 2, pra trazer mais uma vez o Henry Cavill como Superman no filme solo. Isso tava deixando o maluco felizão. Saúde The Witch, né? Pediu demissão lá da Netflix. Tudo isso era o plano da DC. Eles queriam os super-heróis casca grossa de volta. A Trindade, aquilo que a gente conhece, os heróis mais conhecidos da face da Terra, queira você ou não, seja você Marvete ou não, né? Eles queriam a Trindade. A Liga da Justiça, eles queriam a Liga da Justiça. Mas agora que o James Gunn e Peter Safran estão no comando, além do cancelamento de Homem de Aço 2, o facão do desemprego vai acertar um monte de gente. Como eu já disse pra vocês, o cenário atual da Warner é que o James Gunn e Peter Safran podem cancelar Homem de Aço 2, né? Inclusive cancelar também a participação do Henry Cavill no filme do Flash. Tem cena do Superman no filme do Flash? Corta. Não quero mandar essa esperança pra galera. Os rumores falam que além disso, eles podem também escalar um novo ator pro papel em filmes futuros. Ok, até aí a gente até já imaginava, lógico, né? Superman não pode sair. Henry Cavill, beleza, mas Superman não dá. Já outra notícia que não tá facilitando pro elenco antigo é que o James Gunn não aprovou o roteiro de Mulher Maravilha 3 da Patty Jenkins. Pô, o maluco olhou lá, não gostei. Ou seja, pro James Gunn, né, e pro Peter Safran e todos os manda-chuvas da Warner Bros., a continuação da Mulher Maravilha não se encaixa
no novo DCU que eles estão pretendendo construir. Vai ser tudo novo agora, só pra vocês terem noção, tudo novo. E com essa coisa dos manda-chuvas não aceitarem, James Gunn não quis, não concordou com o roteiro da Patty Jenkins, sabe o que aconteceu? Em vez da Patty Jenkins, que foi solicitada a reescrever, dela ter reescrito, ela negou, ela não quer reescrever, e ela saiu fora. Ela tá fora da Mulher Maravilha. Com isso, nesse momento agora, Mulher Maravilha 3 tá na gaveta, não se sabe se vai ter, né? Não se sabe. Além deles, tem o Adão Negro que não rendeu ainda o que deveria render na bilheteria. Só pra vocês terem noção, eles investiram entre 195 e 230 milhões de dólares em Adão Negro, fora os 80 milhões de marketing no mundo todo. Um filme que veio, prometendo mudar a hierarquia do poder do universo da DC. Teve marketing pra caramba, no próprio Dwayne Johnson fez no marketing, né? Fora que o Dwayne Johnson é um dos maiores atores do momento, e gerou hype demais na internet. Era pra ter feito 600 milhões de bilheteria, segundo alguns especialistas. E sim, você parava pra pensar, esse era um filme que tinha tudo pra fazer, né? Só que até agora foram feitos apenas 400 milhões. Não chegou, não bateu. Quer dizer, você vai pensar, bateu, né? Os caras gastaram mais ou menos 300, fizeram 400, mais 400 de bilheteria no cinema. Tem que dividir, né, com o dono do cinema. Então, por enquanto é prejuízo pros cofres da Warner. Tudo bem que vai ser feito mais coisas depois com o filme. Streaming, sei lá, merchan, enfim, né, venda de mídia física. Mas não aconteceu o que eles queriam na bilheteria, né? Podem empatar depois. Mas lógico que isso é fruto do que a DC foi pra trás. Foi o histórico da DC, né? Tanto o N, que pra muita gente, não tô falando no caso de vocês, lá vou eu comparar Marvel com DC, mas tem que fazer isso porque muita gente compara, mas só a nível de histórico, né? Por isso que eu quero trazer pra vocês. Pantera Negra 2, que pra muita gente foi um filme pior do que Adão Negro, fez mais bilheteria. Se fez mais bilheteria, é melhor. Não necessariamente, né? Porque vive do que foi o passado. E a Marvel tem um passado brilhante. Passado brilhante, não a fase 4. E isso pode, inclusive, ser repercutido mais pra frente. Pode impactar nos próximos filmes da Marvel. Espero que não. Quero que a Marvel continue crescendo. Mas eu vi que aconteceu exatamente isso agora com o filme do Adão Negro. Foi muito impactado. Um bom filme, eu gostei demais. Lógico, né? Algumas pessoas não gostaram, mas a nota no Rotten Tomatoes está maravilhosa. Então você que tá comentando, não, Pedro, esse filme foi ruim, é você que acha. E o próprio The Rock, ele foi no Twitter mostrar que o filme dele vai lucrar entre 50 e 75 milhões de dólares. E por ser o primeiro filme do personagem, do Adão Negro, fazer 400 milhões é ótimo. E tem um fundo de razão. Ele até sido o primeiro filme do Capitão América, que faturou 370 milhões para comparar com Adão Negro. E na boa, eu concordo com o Dwayne Johnson. Eu acho que 400 milhões para um personagem que não é conhecido pelo grande público é uma bilheteria bacana. Ainda mais num universo que tá só começando. Segundo o próprio Dwayne Johnson disse, ele disse que tá só começando. E não precisava ele dizer isso, a gente sabe, né? Tem lugares que ainda estão sendo afetados pela pandemia, então eu não acho que foi um fracasso. De verdade, fracasso não foi. É o que eu disse no outro vídeo. O que incomodou a galera da Warner é o The Rock colocar o carro na frente dos bois e sair anunciando que vai salvar a DC. Ele tava querendo dar uma fatia do bolo, mas pelo visto ele pode ser expulso da festa, pelo visto, né? Então até agora, um dos cenários possíveis que vai ser criado nesse novo universo é que o Henry Cavill tá fora como Superman. A gente não vai ter, então, né, Homem de Aço 2, a gente não vai ter Mulher Maravilha 3 e talvez a própria Gal Gadot fique de fora totalmente cena aí depois do filme do Flash. E isso leva a gente pro filme mais confuso de todos, que é o Flash. Até agora não dá pra afirmar o que vai acontecer nesse filme, mas com certeza tem chance dele trazer a última aparição dos membros originais da Liga da Justiça do Snyderverse. Pedro, mas até o Aquaman? Bom, segundo as mesmas fontes, o próprio Jason Momoa encerraria o papel como Aquaman e já estaria incluso nos planos futuros do James Gunn pro novo universo. Pois é. Aquaman de novo? Não. Na boa, né? Uma das felicidades do James Gunn é poder fazer o Lobo no universo DC. Ele já deu indícios disso e ele postou uma foto do Lobo na rede social Mastodon. Ele gosta desse personagem. Os rumores são, você já deve saber, né? São de que o Jason Momoa iria interpretar o Lobo numa franquia do DCU. E vocês sabem que o James Gunn adora um personagem meio anti-herói. Vocês viram o que ele fez com Guardiões da Galáxia, com o Esquadrão Suicida, então vocês podem ter certeza que o filme do Lobo vai ser um sucesso. E ninguém é melhor que o Jason Momoa pra interpretar o personagem. Tu já viu a cara do Jason Momoa comparando com o Lobo? Editor, me ajuda, bota o Jason Momoa e o Lobo. Parece realmente que é o Lobo sem maquiagem. Com isso, o Aquaman, logicamente, também seria reescalado no futuro com um novo ator, não seria mais o Jason Momoa. O único lugar que o James Gunn e o Peter Safran não vão mexer, por enquanto, é o universo do Coringa e do Batman, do Matt Reeves. Esses dois são sucesso no universo DC, né? E como todo mundo sabe, como já foi dito, eles só vão mexer no que não tá dando muito certo. Nesse caso, é o universo compartilhado. O universo compartilhado não acertou, vide aí o resultado em Adão Negro. E na boa, galera, como fã, eu acho que os personagens do Zack Snyder mereciam pelo menos um final. Uma continuação da Liga da Justiça pra finalizar a história do Snyder. Nem que fosse feito um especial pra HBO.
Na boa, podia até ser uma cena explicando tudo que rolou com a Liga da Justiça, com Darkseid, enfim, sabe? Tava de bom tamanho se acontecesse isso, a gente merece isso como fã. E aí, com isso, eles fariam um reboot, né? Sei lá, um DC Rebirth dentro do universo DC através do filme do Flash. Eu realmente espero que o Adão Negro e o Henry Cavill não fiquem de fora. Eu tô muito ansioso pra ver os dois saírem na porrada, no tapa. Eu não ligaria se eles fizessem um reboot e eles voltassem no mesmo papel. Isso vale também pra Gal Gadot, que é a cara da Mulher Maravilha. Hoje em dia, não tem jeito. A gente pensa em Mulher Maravilha e pensa nela. Qual o problema, né, de rebootar e trazer uma Mulher Maravilha de outra linha temporal, de outra linha, sei lá, alternativa, entende? Não é multiverso. Agora, o Jason Momoa, bom, eu prefiro ele na pele do lobo. Sou fã do lobo. Vocês sabem disso, eu acho maneiro pra caramba o Jason Momoa com charutão, a motoca espacial. Então, se trocarem uma comédia, eu não vou ver problema nenhum. O único que merece ser trocado de verdade é o Flash. Pô, a Jamila já deu trabalho demais, o personagem merece, acho que uma carne nova, um rosto novo. No geral, eu gosto dos atores da Liga da Justiça do Snyder, gosto de verdade. Eu acho que todos eles mereciam mais filmes, ser melhor explorados pelo James Gunn, até porque Esquadrão Suicida explorou boa parte dos atores antigos e ficou maneiro pra caramba no segundo filme. Agora tudo vai depender desse projeto que em breve vai ser anunciado em geral. O James Gunn falou, em breve vou mostrá-lo pra vocês, vai sair pra público. Até porque não dá pra começar um universo novo fazendo filmes que são continuação do universo antigo. Então ele tem razão em dar uma segurada agora. Mas me diz vocês preferem um reboot do zero? Reboot, né? Tem que ser do zero, né? Mas vocês preferem um reboot do zero, trocando todos os atores e começando do zero o universo DC compartilhado? Vocês preferem assim? Ou vocês acham que dá pra aproveitar o elenco num universo novo? Zero, mas aproveita o elenco. Comenta aqui embaixo, mas... ou se inscrever. Galera, passou o futebol. Não tem jeito, passou o futebol. Agora é bola pra frente, é nerdice, é trabalho, é estudo, é você. Investe em você. É isso que eu vou falar. Tudo bem, aqui não é nerd de negócio, mas eu vou falar. Ninguém melhor do que você pra investir em você mesmo. Nova fase, nova vida. Feliz 2023. Obrigado, galera. Fui!